exercita a imaginação, a trabalhar, a se mexer, para conseguir captar uma mensagem, um significado. Esse é o sentido do uso de imagens no ensino. Essas imagens podem ser visuais, podem ser auditivas. Na Bíblia nós temos imagens auditivas e visuais. Nós vamos usar uma imagem nessa manhã para nos ajudar aqui a ilustrar a palavra que o Senhor colocou em nossos corações. Então, os irmãos não se assustem, tá bom? Agora já estão assustados, né? Glória a Deus. Então vamos iniciar. O leão rugiu. Ficou baixo, né? O leão rugiu baixo. Mas o leão da palavra que nós temos para essa manhã não rugiu baixo. E a mensagem é: o leão rugiu, quem não temerá? É com essa imagem de um leão rugindo que Amós inicia a sua profecia. E na abertura ele diz que o Senhor rugirá de Sião. E numa outra parte importante do livro, capítulo 3, versículo 8, ele usa a mesma imagem para definir a gravidade, a urgência e a seriedade da sua profecia. E ele diz: o leão rugiu, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Então o próprio autor explica a metáfora, mostrando que o leão a quem ele se refere é o próprio Deus. E esse Deus que está falando ao seu povo, ele fala de um modo grave, urgente e muito sério. Amós é um texto forte cuja ênfase recai sobre o julgamento de Deus. E ninguém será julgado pela imagem de si mesmo que vê no espelho. Todos serão julgados pelo que vai no coração. Então o verdadeiro caráter que nós temos se revela na maneira como nós nos relacionamos com Deus e com os outros. E essa é a medida do julgamento de Deus. E nesse sentido, o livro de Amós é surpreendente, porque ele nos mostra que, primeiro, nós devemos entender que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E se eu fui feito à imagem e semelhança de Deus, o meu semelhante, o meu próximo, também foi feito à imagem e semelhança de Deus. E essa imagem e essa semelhança devem ser consideradas na nossa maneira de nos relacionarmos uns com os outros. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Então, nenhum ser humano deve esquecer que, ao findar da sua jornada terrena, haverá um encontro, um traslado ao destino eterno. E há um certo temor no coração do homem em relação a isso, né? Independente da sua religião, das suas confissões ou até da sua falta de fé, há uma certeza de que haverá um acerto de contas no final com o nosso Criador, e Deus dará recompensa a cada um conforme as suas obras. E o livro de Amós traz essa tônica numa perspectiva histórica. Então, vamos fazer aqui uma breve ambientação, antes de nós lermos o texto e orarmos. Amós vivia numa cidade chamada Tecoa, era um vilarejo em Judá, numa região de fronteira com o Reino do Norte. Há cerca de 150 anos antes de Amós, os reinos do Norte e do Sul, o reino unificado de Israel, em Davi e Salomão, se dividiu com Roboão. Então, nós tivemos, a partir de então, dois reinos. O reino do Norte, chamado de Israel, cuja capital era Samaria, e o reino do Sul, chamado Judá, cuja capital era Jerusalém. Então, Amós era um pastor de ovelhas e um cultivador de figos. E nos dias da profecia de Amós, o líder do norte era Jeroboão II. Então você imagina que se tem um Jeroboão II, teve um Jeroboão I, né? E foi esse Jeroboão I que promoveu a divisão do reino em dois. E Jeroboão II não só herdou o paganismo do seu antecessor, como ele também o estendeu.
E ele foi um comandante militar muito bem sucedido, ele conquistou muitos territórios, e ele anexou esses territórios ao seu reino, de tal maneira que ele acumulou muita riqueza, fama e segurança, entre aspas. Mas as coisas estão para mudar. Tudo parecia indo muito bem, afinal a prosperidade material era vista como um sinal da aprovação de Deus sobre o seu reino. Se ele está indo bem, se ele prospera, se ele enriquece, é porque Deus deve estar com ele. Não pense você que teologia da prosperidade é coisa nova, porque não é. Já existia naquele tempo. Mas os profetas definem Jeroboão II como um dos piores reis de todos os tempos. Assim como o seu antecessor, ele levou Israel ao nível de idolatria da pior espécie, afastando o povo da lei e fomentando um sistema de injustiça que assolava os seus próprios irmãos pobres de Israel. Então Amós testemunha tudo isso durante muito tempo da sua existência, até que a situação escalou ao ponto de ele sentir o chamado de Deus para se levantar e ir ao norte para profetizar, especialmente em Betel, uma cidade importante, em cujo centro havia um grande templo de adoração aos deuses pagãos. Ali Amós começa a anunciar a palavra de Deus para os israelitas e seus governantes. Então esse livro é uma coleção dos sermões de Amós, e ele pregou sobre visões e poemas que Deus havia revelado a ele. Mais tarde, tudo isso então foi compilado, foi reunido para preservar essa mensagem ao Reino do Norte, que é uma mensagem sempre atual e precisa ser sempre revisitada. É o que vamos fazer agora. Então vamos ler capítulo 2, livro de Amós. É um dos profetas menores, fica ali pertinho de Joel. Capítulo 2. Falei de Joel, né? Joel está presente entre nós. Então, vamos fazer a leitura. Em princípio, nós vamos ler do verso 6 ao 16, mas eu peço que depois você mantenha a sua Bíblia aberta. Diz assim a palavra do Senhor: assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel, sim, por causa de 4, não suspenderei o castigo. Porque vendem o justo por dinheiro e condenam o necessitado por causa de um par de sandálias. Esmagam no pó da terra a cabeça dos pobres e pervertem o caminho dos necessitados. Um homem e seu pai têm relações com a mesma jovem e assim profanam o meu santo nome. E eles se deitam ao lado de qualquer altar, sobre roupas recebidas como penhor, e no templo do seu Deus bebem o vinho dos que foram multados. Todavia, eu que destruí diante deles os amorreus, fui eu que destruí diante deles os amorreus, que eram tão altos como os cedros e tão fortes como os carvalhos, destruí os seus frutos por cima e as suas raízes por baixo. Também fui eu que tirei vocês da terra do Egito, e durante 40 anos os conduzi pelo deserto, para que vocês pudessem tomar posse da terra dos amorreus. Escolhi alguns dos seus filhos para serem profetas e alguns dos seus jovens para serem nazireus. Não é isto assim, filhos de Israel? Diz o Senhor. Mas vocês deram vinho aos nazireus e ordenaram aos profetas que não profetizassem. Como faz um carro carregado de feixes, eu os esmagarei ali onde vocês se encontram. Os mais ágeis não encontrarão refúgio. Os fortes não poderão usar a sua força, e os valentes não conseguirão salvar a sua vida. Os que manejam o arco não resistirão. Os mais velozes não conseguirão fugir, e os que vão montados a cavalo não conseguirão salvar a sua vida. Até mesmo os mais corajosos entre os valentes fugirão nus naquele dia, diz o Senhor. Amém.
Vamos orar. Nosso Deus e Pai, graças te damos pela leitura da tua santa palavra. Ó Deus, te bendizemos pela vida do profeta Amós, que viveu, Senhor, há tantos séculos antes de nós, mas foi visitado pela tua graça, assim como nós. Recebeu a tua palavra, assim como nós. E teve o privilégio, Senhor, de ouvir e de receber revelações do alto que são tão extraordinárias e têm impactado a vida de milhões de pessoas no decorrer dos anos. Te louvamos pela mensagem que ficou para nós, pela palavra do Senhor que permanece e pelo bem que ela ainda pode promover aos nossos corações nos dias de hoje. Ajuda-nos a entendê-la de acordo com aquilo que ela tem a dizer, nem mais, nem menos. Que em tudo isso o teu nome seja glorificado e nós sejamos edificados. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. O nosso texto funciona no livro como um clímax de uma série de anúncios de julgamento de Deus às nações. E tudo começa no capítulo 1, se você voltar um pouquinho aí, você vai ver, nos versos 1 a 2, nós temos uma pequena introdução, e eles mostram a origem de Amós, contexto histórico da sua profecia, falam de um terremoto que serve como referência cronológica e também trazem confirmação, né, da validade da sua profecia e uma síntese da mensagem desse primeiro bloco do livro. Então, no verso 1, Amós se apresenta não como um profeta padrão, ele não frequentou uma escola de profetas, ele não era um discípulo de profeta, ele era um boiadeiro, ele era um colhedor de figos, um agricultor, um homem que vivia do campo. Em um determinado momento, Deus o chamou e o capacitou para entregar essa mensagem ao Reino do Norte. Nós falaremos mais sobre isso lá na frente. Mas o foco da sua profecia, então, é o reino de Jeroboão II. E a menção ao terremoto, como nós já falamos, esse terremoto viria a acontecer 2 anos depois da previsão de Amós, e serve como uma confirmação, como uma autenticação da mensagem de Amós. Mostra que ele, de fato, é um profeta, porque a sua palavra se cumpre. Então, no verso 2, Amós inicia identificando a fonte da sua mensagem, ela vem de Deus. O Deus cujo trono de glória se encontra em Sião, a cidade de Davi, que é uma metáfora significando a fidelidade de Deus à aliança firmada com Davi. Lá em 2 Samuel, capítulo 7, nós vamos ver essa aliança. Então é Deus quem vai falar por meio do profeta. E mais, essa fala de Deus é ilustrada por meio do rugido de um leão. Por que um leão? Há pelo menos 2 boas razões. A primeira, uma questão teológica. Amós era de onde? De Judá. O símbolo de Judá é o leão. E isso não foi uma invenção da cabeça de Amós, e nem dos seus antepassados. A referência ao leão de Judá remonta ainda ao livro de Gênesis, capítulo 49, de 9 a 10, quando Jacó está ali impetrando a sua bênção sobre os seus filhos, e então ele diz que Judá é um leãozinho, mas como leãozinho ele se levanta, e ele estabelece o seu trono, e o cetro jamais se apartará da sua mão. Então Judá foi comparado a esse leão que estabelece os seus domínios. E com isso, depois da saída do Egito, esse predomínio da liderança de Judá sobre as demais tribos foi ratificada pelo próprio Deus. Você pode depois ver isso em Juízes, capítulo 1, de 1 a 19, capítulo 20, versículo 18, e até no livro de Números. A tribo de Judá era sempre a primeira tribo que saía quando Israel fazia suas marchas. Posteriormente, o livro de Samuel consolida essa posição de liderança e de Judá, mostrando o fracasso do reino de Saul, da tribo de Quis, e o sucesso do reinado de Davi, da tribo de Judá. Amós, então, estava encharcado dessa memória ancestral e ele conhecia o seu significado. A outra questão é uma questão cultural. O leão é um dos maiores e mais fortes carnívoros que existe e representa uma grande ameaça, não só aos animais,
mas também ao próprio ser humano. E isso não mudou, né? Se você encontrar um leão no caminho, procure uma árvore o mais rápido possível, ou então faça uma oração de despedida, porque a chance de sobrevivência é muito pequena. A sua aparência majestática é também parte de toda essa ideia de reino, de poder, de autoridade, de domínio, seus movimentos rápidos que impõem o medo, e também a sua juba, que é um símbolo da sua realeza, digamos assim. E por isso ele se tornou esse provérbio de majestade e força. E no contexto do Antigo Testamento, o leão veio a ser o símbolo da realeza em todo o Oriente Próximo, aquela região ali de Israel, e todas as regiões ao redor faziam parte desse contexto. Então a ideia dominante aqui é a de que Deus, o leão, se prepara para atacar. É uma mensagem que está sendo transmitida às nações. O leão vai atacar. Suas garras estão afiadas, seu rugido comunica a sua intenção e nada vai detê-lo e ninguém vai escapar. Então o resultado desse ataque será destruição total. A imagem da desolação vai ser representada aqui no finalzinho do verso 2, falando dos campos dos pastores que estão de luto, ou seja, não há colheita, não há ceifa, e o alto do Carmelo secará. Uma grande seca vai tirar toda a possibilidade de sustento, de provisão, num tempo onde você não tinha supermercados, tudo que você tinha era o que você colhia no campo. Então, essa imagem forte de contrastes entre a fraqueza de Israel e o poder de Deus, a força do Senhor, está sendo estabelecida desde o princípio. E aí, a partir do verso 3, nós vamos entrar em uma outra sessão que vai trazer o rugido do leão às nações. Inicialmente, nós temos 7 nações mencionadas. E todas estas nações, todas as pessoas que as compõem, receberam do Criador uma consciência moral que lhes permitia discernir entre o certo e o errado. Se você olhar ali a situação do Éden, você vai ver que 2 coisas ficam claras. A primeira é que quando o homem caiu, de imediato, ele procurou com a sua esposa fazer uma cobertura para a sua nudez. Isso mostra, sim, a incapacidade do homem de cobrir o seu pecado. É uma mensagem bíblica, teológica, sim, mas na prática também mostra que Adão e Eva, mesmo depois de terem caído, eles preservaram um nível de consciência do certo e do errado, do que é moralmente correto e não é. Isso não foi perdido, mesmo com a queda. E a segunda coisa importante é que, a partir desse momento, eles vão se esconder de Deus. Então, mostra que, com a queda, o homem, ao tomar ciência da sua fragilidade, ao invés de ele buscar suficiência em Deus, ele busca se esconder de Deus, por medo da punição, do castigo, do juízo. Então nós vamos ver que isso está presente aqui, porque se Deus não tivesse conservado nessas nações o mínimo de consciência moral que lhes permitisse discernir entre o certo e o errado, certamente ele não iria cobrar dessas nações uma atitude correta, como é o que nós vemos aqui. Então é por isso que essas nações serão julgadas. E existem vários elementos comuns que mostram um padrão aqui. O primeiro é uma fórmula de abertura e de fechamento das sentenças. A fórmula de abertura é: assim diz o Senhor. E a forma de fechamento é: diz o Senhor. A intenção de Amós é mostrar que as sentenças proferidas são de Deus, não do profeta. Essas fórmulas, então, vão trazer também confirmação da autoridade da mensagem. É o leão que está rugindo, é Deus quem está falando, portanto, isso é para se temer. A segunda questão aqui que está presente também em todas as situações é que todos os anúncios de julgamento começam com a mesma expressão idiomática: por 3 transgressões e por 4. Isso aqui não diz respeito a um número específico de pecados, mas sim
A ideia de que o povo, a nação, pecou tanto e pecou tão repetidamente, transbordou a medida do seu pecado, chegando ao ponto de não haver mais volta. Então a paciência de Deus se esgotou e o castigo se tornou inevitável. E por isso todas as nações também merecem o castigo severo e punitivo mostrado na frase, não suspenderei o castigo. Você vai ver isso presente em todas essas cidades mencionadas aqui que representam as nações. Os pecados descritos como a causa da reprovação variam levemente, mas no geral todos eles apontam em uma mesma direção. A forma arrogante e desumana como essas nações trataram seus semelhantes. Agindo assim, elas também afrontaram o Deus da criação. E nós podemos então agrupar as nações e seus pecados da seguinte forma. Primeiro, crueldade excessiva na aplicação de um castigo aos vencidos numa batalha. E é interessante que a gente percebe que desde o texto bíblico, nós vemos que até na guerra deve haver alguma ética. Deve haver algum temor. Alguma validação da pessoa humana. E essa situação se observa especialmente na Síria e em Amon. Nós vamos ver aí a Síria a partir do verso 13 e Amon a partir do verso 13. Ambos chegaram a cometer atos abomináveis no tratamento aos inimigos que foram vencidos, e esse tratamento foi dado por motivo torpe. O texto de Amon é muito forte quando ele diz que eles abriram as grávidas, a barriga das grávidas no vale de Gileade. Era uma atitude cruel, de demonstração de poder e de imposição da força e da dominação. Outro ponto em comum, fizeram escravos, capturando-os em tempos de paz para vendê-los como gado, vendê-los a Edom. É o caso da Filístia e de Tiro, versículo 6 e versículo 11, aliás, versículo 9 depois. Não levou em conta os vínculos de sangue e perseguiu covardemente e com ódio os seus irmãos, falando sobre Edom, que são os descendentes de Esaú, versículo 11. Não levou em conta o valor da dignidade do ser humano e profanou os ossos de um morto. É a sentença contra Moabe, capítulo 2, versículo 1 em diante. Então veja que a lei que hoje é chamada de vilipêndio de cadáver, ela foi inspirada também na própria Escritura. Né? Vilipêndio de cadáver é quando você desrespeita a dignidade de um corpo, mesmo ele estando morto. Então isso faz parte da lei civil hoje. Né? Enfim, são questões que estão todas elas arraigadas, presas ao mesmo princípio. A maneira desumana e indigna como o ser humano vem sendo tratado por essas nações. E por fim rejeitou a lei do Senhor e se deixou seduzir pelos falsos deuses, que é a sentença contra Judá. Da mesma forma, podem ser associados aqui os castigos que o Senhor imporá. Em termos gerais, esse castigo é destruição pelo fogo e remoção ao cativeiro. Então, são elementos comuns a todas essas profecias que nós vamos ver aqui, esses oráculos contra as nações. Em todos esses casos, a promessa de castigo se cumpriu. Em relação a alguns deles, temos o testemunho da própria Bíblia, e noutros temos o testemunho da história universal. Então, chegamos ao nosso texto, e ele faz parte da mesma seção de sentenças, mas há uma diferença, alguns detalhes que tornam essa parte especial. Primeiro, os versos 6 a 16, que falam especificamente a Israel, eles formam uma subseção 3 vezes maior que as partes individuais que foram vistas até aqui. Ou seja, a sentença é mais pesada. Segundo, se olharmos no mapa bíblico que mostra o norte de Israel, nós vamos identificar a formação de um alvo. Ele vai falando das nações e vai fechando esse alvo de forma centrípeta, né? Da borda para o centro. E quem é que está no centro? Israel. Israel é o alvo principal. Então, há um motivo para isso, uma razão,
E esses dois detalhes são importantíssimos porque eles vão dar os contornos desse rugido mais alto e mais grave contra Israel. Porque o que Amós quer enfatizar é simples, irmãos. Se Deus foi tão severo ao julgar as outras nações, as quais não faziam parte do povo da aliança, quão mais severo ele deveria ser para julgar o seu povo, que recebeu tanto e desfrutou da condição de povo exclusivo de Deus. A quem muito é dado, muito será cobrado. A menção a Judá no final dessa parte serve como uma transição entre os povos e nações pagãs ao povo do Senhor, cujo alvo nesse momento é Israel, como já foi visto. Judá não vai ficar sem castigo. Outros profetas vão falar da punição de Judá. Mas nesse momento, o alvo da profecia é especialmente o Reino do Norte. E tudo isso forma a base da reflexão trazida nos versos que nós lemos, de 6 a 16. Nós podemos dividir essa parte em 3 blocos menores, 6 a 8, 9 a 12, 13 a 16. Vamos analisar rapidamente cada um deles. Primeiro, 6 a 8, onde o Senhor vai falar aqui a respeito das transgressões de Israel, usando a mesma fórmula. Por 3 transgressões e por 4 não suspenderei o castigo, porque vendem o justo por dinheiro e condenam o necessitado por causa de um par de sandálias. Esmagam no pó da terra a cabeça de quem? Dos pobres, e pervertem o caminho do necessitado. O homem e seu pai têm relações com a mesma jovem, meu Deus, e assim profanam o meu santo nome. Eles se deitam ao lado de qualquer altar sobre roupas recebidas como penhor, e no templo do seu Deus bebem o vinho dos que foram multados. Então, vem a descrição vem a descrição de vários pecados que formam um todo harmônico aqui, mostrando a forma como Israel tratou de maneira sórdida e desumana os seus próprios irmãos. O agravante aqui é que o tratamento sórdido e desumano é verificado na vida de um povo que foi chamado por Deus para uma aliança, para pertencer ao Senhor, para expressar o caráter de Deus através da obediência dos seus mandamentos. É provável que esse oráculo específico contra Israel tenha surpreendido os ouvintes de Amós, porque até aqui todos vinham concordando com as acusações e sentenças de juízo às outras nações. Sim, vamos punir a Síria. Sim, vamos punir a Tiro. Sim, vamos punir os filisteus. Aleluia, glória a Deus. Mas quando o canhão virou para o Reino do Norte e o leão começou a rugir, todos se surpreenderam. Porque pensaram, não, Deus vai usar a força militar de Jeroboão para exercer juízo contra todas estas nações. Só que não. Deus está dizendo, vocês não estão de fora. Vocês são tão pecaminosos ou mais do que todas as nações aqui relacionadas. Então o profeta passa a listar as iniquidades de Israel em pares, e as acusações aqui se dirigem especialmente aos ricos e aos nobres de Israel. Vender o justo por dinheiro e condenar o necessitado por um par de sandálias. A lei permitia que um israelita pobre penhorasse a si mesmo como pagamento de uma dívida. Se ele não tivesse com que pagar, ele poderia se penhorar para o seu credor até que a dívida fosse paga com o trabalho. E essa pessoa, no entanto, não poderia ser vendida como escrava, e no ano do jubileu ela deveria ser libertada de todas as suas obrigações. Levítico 25, 39 a 40. Assim, essas regras deveriam ser consideradas dentro do espectro amplo da lei, que também ordenava a prática da misericórdia e da compaixão. O que está sendo condenado aqui é justamente o espírito pragmático, materialista, que ignora a misericórdia e a compaixão e foca apenas na importância dos bens materiais, a ponto de desprezar o valor do ser humano por si. Então, como determinado,
Por exemplo, em Deuteronômio 15:11, por isso eu ordeno a vocês que livremente abram mão para o seu compatriota, para o necessitado, para o pobre que vive na terra de vocês. É evidente, irmãos, que o Senhor condena aqui a explícita transgressão da lei. Depois, esmagam no pó da terra a cabeça dos pobres e pervertem o caminho dos necessitados. O texto fala da opressão dos pobres e da vedação a eles do acesso à justiça igualitária. É o caso típico de uma forma sofisticada de opressão, quando os juízes da terra usam pesos e medidas diferentes para julgar a causa do pobre e do rico, de quem pode mais e de quem pode menos. E eles praticam a injustiça, mas ainda assim parecem justos. Ainda bem que isso não acontece mais hoje em dia, né? Que bom que a gente, né, avançou e hoje a justiça é igual para todos. Depois, os dois primeiros pares de iniquidade, que falam de práticas que se relacionam a questões sociais objetivas, o abuso por questões econômicas e pela vedação ao direito, agora Amós vai falar de um outro tipo de abuso. Aquele que é cometido no contexto das sociedades e parcerias repulsivas, exploratórias e predatórias que o homem impõe sobre o seu próprio semelhante. Uma situação incestuosa onde uma jovem serve como objeto sexual de um homem e de seu pai, dentro do mesmo lar. Essa jovem, ao que tudo indica, era uma serva da família que agora estava sendo abusada por um homem e seu filho. Seria o caso típico do abusador doméstico. Isso também não é coisa nova, irmãos. É muito antigo. O que importa aqui é que a dignidade da pessoa criada à imagem do Criador vinha sendo humilhada, desprezada, diminuída. Se isso já seria repugnante no contexto das nações, que dirá no meio do povo da aliança? Essa relação ímpia, espúria, contaminada, né, por um conceito pagão de vida, de existência, manchava o próprio nome do Senhor, porque fazia com que a sua reputação fosse depreciada pelas nações ao redor. E esse último par de iniquidades, aí no verso 8, se deitam ao lado de qualquer altar, sobre roupas recebidas como penhor, e no templo do seu Deus bebem o vinho dos que foram multados. É a forma como os israelitas ricos e credores agiam em relação aos seus devedores, de forma incompassiva. Aqui as roupas tomadas como penhor deveriam ser guardadas e devidamente devolvidas depois que o valor devido fosse pago, mas elas estão sendo usadas pelos credores como parte do ornamento dos seus banquetes cultuais profanos. O texto é muito claro quando diz que eles se deitam em qualquer altar. Pode ser de Deus, pode ser de Baal, pode ser de Astarote, pode ser de qualquer Deus, não importa. E eles prestam culto de forma indiscriminada. É uma religião conformada ao estilo do que pratica a iniquidade, porque a própria religião ratifica o praticante. Ou seja, é uma religião falsa. É uma festa religiosa que, além de profana, revela todo o modo cruel e sórdido dos opressores israelitas e as suas práticas injustas contra os seus próprios irmãos. Nós vemos então que os mesmos sentimentos mesquinhos e perversos das nações ao redor também habitam o coração do povo de Deus, o povo da aliança. A pergunta é: Deus deve usar a mesma medida para julgar a Israel que ele usou para julgar as nações? Não. Por quê? Porque Israel conhece a lei do Senhor, então o peso será muito maior. Por essa razão, o Senhor vai fazer agora uma espécie de espelhamento entre o comportamento de Israel para com seus irmãos e, por extensão, para com seu Deus, e o comportamento do Senhor para com Israel, mostrando, sobretudo, que as conquistas que eles têm
A riqueza que eles possuem, a terra onde eles estão, não foi conquistada por eles, mas foi uma concessão, foi uma herança que graciosamente o próprio Deus entregou em suas mãos. E é isso que nós vamos ver aí a partir do verso 9. O Senhor diz: todavia, fui eu. Não se esqueçam, fui eu que destruí diante deles os amorreus, que eram tão altos como os cedros e tão fortes como os carvalhos. Destruí os seus frutos por cima e as suas raízes por baixo, ou seja, não sobrou nada. De novo, fui eu que tirei vocês da terra do Egito, e durante 40 anos os conduzi pelo deserto, para que vocês pudessem tomar posse da terra dos amorreus. Fui eu, não foram vocês. Vocês não têm nada que não tenham recebido. Deveriam ter um coração mais compassivo, mais generoso, mais afetuoso, mais amoroso. Deveriam tratar o seu próximo com graça, com compaixão, porque foi assim que eu agi com vocês. Versículo 11, escolhi alguns dos seus filhos para serem profetas e alguns dos seus jovens para serem nazireus. O que é isso? É uma dádiva. Ter homens consagrados por Deus, separados pelo Senhor, dotados de capacidades extraordinárias, com uma visão espiritual sobrenatural, capaz de guiar o povo por um caminho reto. O Senhor diz: fui eu que fiz tudo isso? E ele ainda faz uma pergunta retórica: não é isto, filhos de Israel? Ou seja, estou errado no que eu estou dizendo? No meu relato tem alguma falha? E esse é aquele momento do silêncio, não é? E ele termina dizendo: diz o Senhor, ou seja, ratificando que a palavra é de Deus. Então, ele mostra aqui a sorte da atitude que o povo tomou diante daquilo que Deus havia feito. Versículo 12. O que Israel fez com os nazireus e com os profetas? Aos nazireus deram vinho a beber. Você sabe que o nazireu não podia beber nenhuma bebida forte, porque isso contaminaria a sua consagração a Deus. Mas Israel corrompeu os seus nazireus, corrompeu as pessoas que foram separadas para servir a Deus diante do altar, diante do trono da glória, e receber do Senhor a direção para o rumo, o caminho do povo. E mais, eles ordenaram aos profetas que não profetizassem. Nós vamos ver isso lá na frente, depois, quando o próprio Amós será proibido de continuar a profetizar no Reino do Norte. O que Deus deve fazer, irmãos? Ele já está fazendo. O leão está rugindo. O leão está rugindo. A palavra do Senhor está avisando: o leão vai atacar. Ele vai atacar. Os castigos impostos a Israel serão mostrados, então, em termos de ação e consequência. Com apenas um ato de Deus, haverá um efeito dominó, furioso, aterrador e irreversível. Versículos 13 a 16. Como faz um carro carregado de feixes, eu os esmagarei ali onde vocês se encontram. A ideia aqui é de um terremoto. A versão da Ara diz assim: eu farei oscilar a terra debaixo de vós, como oscila um carro carregado de feixes. Eu não sei se você tem uma ideia do que acontece num terremoto. Terremoto é uma amostra grátis do inferno na terra. Imagine você tentando se equilibrar sem ter como fazer isso. A terra está movendo debaixo dos seus pés sem parar. Você nem começa a tentar organizar os seus pensamentos e eles desaparecem da sua mente, porque tudo que você tem é um instinto de sobrevivência, que faz com que você encontre o centro da sua mente para tentar pelo menos ficar de pé, e você não consegue. A destruição está espalhada por toda parte, porque a imagem aqui é de um campo de batalha. Mas agora o inimigo não são mais os filisteus, nem é o Egito, nem os babilônios, nem os assírios.
Agora, o inimigo de Israel é o próprio Deus. O leão está solto no campo de batalha e ele está fazendo um estrago. E a narrativa é muito forte, né, quando ela diz: os mais ágeis não encontrarão refúgio e os mais fortes não poderão usar a sua força. Ou seja, não adianta confiar na sua capacidade. Não adianta confiar nas suas estratégias. Não é? Como Sansão, manda ele vir, vai ser igual das outras vezes. Estou preparado. Só que não. Dessa vez, é Deus quem está vindo para aprisionar Sansão nas mãos dos filisteus. Meus irmãos, a pior coisa que pode acontecer na vida de um homem é ficar no lado oposto do lado onde Deus está. É a pior coisa. Não há nada pior do que isso. Nós vemos essa imagem fixada ali na parábola do rico e do Lázaro, não é? Quando o Lázaro está no paraíso e o rico está no tormento eterno. Não eterno, no tormento provisório, porque o eterno ainda vai ser pior. E aí, o que o rico diz? Deixa ele pelo menos molhar a minha língua com um pouquinho d'água para poder amenizar o meu sofrimento. E o Senhor diz: não tem como. O que está feito, está feito. Daqui para frente, cada um receberá de acordo com suas obras. Sim, irmãos, nós não somos salvos por obras, mas as nossas obras testificam ou não de que nós somos salvos realmente. Então, Paulo tem razão, Tiago também tem razão. As obras não salvam, mas as obras são necessárias para testificar da nossa condição como salvos. Então o texto segue dizendo: os que manejam o arco não resistirão, os mais velozes não conseguirão fugir, e os que vão montados a cavalo não conseguirão salvar a sua vida. Ou seja, não tem como escapar. O arqueiro mais habilidoso não vai conseguir sequer segurar a flecha para poder estender a corda e dar um tiro de arco. Porque tudo está se mexendo, tudo está se movendo. Não importa ser um ótimo corredor, nem possuir um bom cavalo, não há meios de fugir do caos e salvar a própria vida. E o ataque do leão vai ser tão letal e avassalador que até o mais corajoso e valente vai correr nu. Tamanho o terror e o pânico que vai tomar conta do seu coração. Versículo 16. Até mesmo os mais corajosos entre os valentes fugirão nus naquele dia, diz o Senhor. Texto forte, né, irmãos? O rugido desse leão mete medo, não mete? É assim que termina essa primeira parte do livro de Amós. Terra arrasada. Tudo está sacudindo. O leão ruge, ataca e promove o caos total. Mas será que o livro de Amós se esgota aqui, irmãos? Haverá alguma esperança? Será que tudo vai acabar em ruínas? Quem fez o CCB aí tem vantagem, né? Mas é o que nós veremos nos próximos domingos. Por hoje, irmãos, de que maneira nós podemos fazer aqui uma leitura cristã? Veja, nós ainda vivemos num mundo cheio de iniquidades. As nações do mundo continuam sendo perversas e más, como todas as nações dos dias de Amós. Mas o povo de Deus também continua promovendo perversões e iniquidades, da mesma forma que o povo de Deus promovia nos dias de Amós. E a pergunta é, se Deus será rigoroso para julgar as nações, quão maior será o rigor que Deus vai usar para punir
e castigar a sua igreja quando ela se comporta como as nações ímpias da terra. O apóstolo Pedro, no capítulo 4 da sua carta, da sua primeira carta, ele faz uma avaliação inversa. Ele diz assim, versículo 17, porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, que será do ímpio e do pecador? Então essa ideia da proporcionalidade do castigo de Deus sobre a maldade humana, ela foi também levada para o Novo Testamento, para os autores. Mas o próprio Cristo nos ajuda a entender que isso permanece. Essa é uma inquietação que ainda deve existir em nossos corações, porque ele diz que o mesmo Deus faz cair a chuva sobre os bons e sobre os maus. E o sol brilha sobre os justos e injustos. Meus irmãos, é interessante como, fazendo essa leitura de Amós, estudando para trazer essa mensagem, esse texto saltou tão vivo na minha mente como nunca havia acontecido. Porque consegui perceber que o que Cristo está dizendo ali é que existe uma dignidade intrínseca no ser humano que foi posta por Deus na criação. E essa dignidade intrínseca, ela é valorizada e respeitada pelo próprio Deus. E embora o homem tenha caído no pecado, tenha sido rebelde, tenha se voltado contra o Senhor, ainda assim o Senhor conserva sobre os bons e os maus o mesmo sol, a mesma chuva, a mesma provisão, o mesmo sustento, a mesma graça da vida. E a pergunta é, se Deus trata assim os bons e os maus, como nós devemos tratar os bons e os maus? Da mesma maneira. Então Jesus diz ali, ore pelo que te persegue, ame os teus inimigos. Nós precisamos olhar para a cruz e ver o Cristo pendurado ali, orando pelos seus inimigos e dizendo, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Essa foi uma oração que sempre me deixou desconfortável. Todas as vezes que eu olho para essa oração na cruz, ela me deixa desconfortável, porque a minha inclinação natural não é orar pelos meus inimigos, a menos que seja uma oração de juízo. A minha inclinação é pedir que Deus puna os meus inimigos, que Deus os castigue, que Ele os faça arder no fogo do inferno, até não sobrar um pelo que não seja sapecado. Mas Jesus diz assim, não é assim. Esse não é o meu coração, esse é o teu coração. É o coração humano, perverso, mau, ímpio. Um coração indigno de ser habitado pelo Espírito Santo de Deus. Então, irmãos, a crueldade, a desumanidade, a opressão, a falta de temor a Deus, essa forma desumana de lidar com o semelhante, revela um afastamento da própria palavra de Deus. Veja, o tempo todo o profeta está ali destacando, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, diz o Senhor, assim diz o Senhor, diz o Senhor. O leão está rugindo, ou seja, quem é que vai ouvir? Quem é que vai temer? Então, vemos diariamente os mesmos abusos dos mais fracos e vulneráveis. Nós vivemos num país onde isso é muito claro, não é, irmãos? Hoje mesmo comentava com a minha esposa, quando uma pessoa mais precisa de um tratamento médico, quando ela está no seu estado de maior vulnerabilidade, ela é jogada num corredor de atendimento, largada em cima de uma maca, isso na melhor das hipóteses, quando não no chão, ela é humilhada, a sua dignidade é totalmente desconsiderada, ela é diminuída na sua dignidade, ela é oprimida na sua condição de ser humano, e em muitos casos, as pessoas ainda agradecem por isso. Porque nós vivemos num sistema tão iníquo, tão desumano, tão perverso,
que nos convenceu de que essa tragédia em que se tornou o atendimento público no nosso país, não só na área de saúde, mas principalmente, é uma coisa pela qual nós devemos agradecer. Nós fomos convencidos de que quando um político asfalta a nossa rua, nós temos que votar nele com toda a vizinhança, porque ele fez um favor para nós. Nós perdemos, irmãos, a noção da nossa própria dignidade. Nós somos os primeiros a desumanizar a dignidade intrínseca que existe em nós, posta por Deus. Mas eu digo para você, você tem valor. Não é um valor que leva você a poder ser salvo porque você é bom. Não. É um valor que Deus colocou em você. E ninguém pode tirar isso de você. Então, seja você um milionário, seja você um arquimilionário, seja você o maior homem, o maior rico do mundo, seja você um pedinte, seja você um morador de rua, a dignidade que Deus colocou em ambos é a mesma. E, meus irmãos, nós precisamos pensar um pouco sobre isso, e aqui já vou concluir para a gente orar. Nós vamos pensar um pouquinho sobre isso. A maneira como nós lidamos com essas coisas. Quando nós vamos fazer o bem a alguém, por que fazemos? Fazemos porque é correto fazer? Fazemos porque Deus gosta que a gente faça? Fazemos porque, ao fazer isso, nós aliviamos o peso da nossa consciência? Ou nós fazemos isso porque nós reconhecemos que ali existe um ser humano cuja dignidade foi estabelecida por Deus? E porque nós tememos e amamos o nosso Criador, nós também queremos amar a sua criação. Isso mexe com muita coisa, irmãos. Mexe com a maneira como nós lidamos com os nossos filhos, com os nossos cônjuges, com a nossa família, com os nossos irmãos em Cristo, com o estranho com quem nós trabalhamos, com o colega de trabalho, enfim, com todas as pessoas com quem nos relacionamos. E a questão é, quando Deus olha para a igreja, Ele encontra na igreja uma atitude mais justa, mais digna, mais humana para com os semelhantes, do que encontra do lado de fora? Será que nós, irmãos, não nos importamos de conservar em nós uma ideia de que nós somos melhores do que muita gente? De que nós somos um tipo de ser humano superior aos demais? Quantas vezes nos vem esse pensamento de que nós somos melhores, de que nós somos superiores? Entende? A gente vê isso por toda parte, nos grupos de WhatsApp. Né? Você coloca um pedido lá, em relação a uma necessidade que você tem, pessoal, uma coisa sua, e alguém coloca assim, eu discordo. Ah, mas você não perguntou a opinião de ninguém, você só pediu, fez um pedido, só isso que você fez. Isso mostra o quê, irmãos? Essa ideia que nós temos de que a nossa opinião é a melhor, de que a nossa maneira de ver a realidade é a mais correta, porque a dignidade só existe em nós. O outro não tem dignidade, a menos que ele haja de acordo com aquilo que eu penso ser o correto. Nós temos dificuldade de nos diluir, meus irmãos, no meio de um grupo. Nós sempre temos que chamar atenção para nós sempre temos que ter a prioridade, que ter o destaque. Não sabemos viver como anônimos. Mas você sabe por que fazemos isso? Porque nós não consideramos a dignidade que existe em nós. Porque se considerássemos, nós não precisaríamos chamar tanto a atenção para nós. E não precisaríamos buscar tanto reconhecimento das pessoas. Mas eu digo para você, você tem valor. Você não precisa chamar a atenção para si. Deus está atento a você. Ele está atento à sua vida. O Senhor atribui valor a você pelo que você é. E como cristãos, nós ainda fomos revestidos de uma valoração maior,
porque somos do Senhor. Estamos ligados a Cristo, somos parte de Cristo, temos parte com Ele, somos espiritualmente ligados a Ele. Mas ainda assim, mesmo aquelas pessoas que estão lá fora, desprovidas de fé, de confiança em Deus, até mesmo de uma ideia de quem seja Deus, ainda assim, essas pessoas precisam ser tratadas com dignidade. Porque é isso que Deus espera de nós, irmãos. Seja essa pessoa quem for, faça a ela o que fizer. Às vezes nós olhamos para uma pessoa e a julgamos porque ela tomou uma atitude que nós não tomaríamos, porque ela fez uma escolha que nós não faríamos, porque ela está vivendo um momento mau e perverso na vida dela, e nós de imediato a colocamos no inferno, porque é muito cômodo para nós. Meus irmãos, o que eu peço a Deus é que Ele nos dê um coração compassivo, um coração de Cristo, para que nós possamos olhar para as pessoas, não pelo que nós queremos que elas sejam, ou pelo que nós esperamos que elas sejam, mas pelo que elas são. Que nós possamos amá-las pelo que elas são, que nós possamos considerá-las pelo que elas são. Não importa se elas vão mudar, se não vão mudar, se elas vão aceitar Jesus, se não vão, não importa. Porque foi assim que Cristo agiu com todos com os quais Ele cruzou pelo caminho. Você acha que Ele não sabia que dos 10 leprosos apenas um voltaria? Mesmo assim Ele curou os 10. Ele não sabia que Judas era o traidor, e mesmo assim Ele deixou que se sentasse ao seu lado na mesa? Se eu fosse Jesus, teria olhado para o lado, feito assim, ó. Pronto, foi embora o Judas. Que bom que eu não sou Jesus. Irmãos, essa é uma primeira aplicação. A segunda, e aqui nós vamos encerrar. Eu gostaria que nessa manhã nós tivéssemos uma atitude de confissão, especificamente em relação a isso. Abrindo os nossos corações diante de Deus, dizendo: Senhor, nosso coração é tão duro, tão incompassível, o nosso coração é tão desamor, é tão desumano, ele é tão perverso. Nós elegemos as pessoas a quem queremos amar e eliminamos as outras que não prestam. Meus irmãos, isso daqui não significa você agir de uma forma a ser explorado pelo próximo, sem tomar uma atitude prática para acabar com essa exploração. Não é isso. Não significa você levar, apanhar o tempo todo e sempre dar a outra face. Você só tem 2 lados do rosto para dar. Então, nós podemos tomar uma atitude forte, firme, para resistir ao perverso que quer usar a nossa boa intenção e a nossa atitude cristã para nos humilhar, para nos oprimir. Sim. A questão não é essa. A questão é o que está aqui no nosso coração, os nossos sentimentos em relação a essas pessoas. O que é que nós sentimos? Meus irmãos, na igreja há muito ressentimento, há muito ódio, há muita mágoa. E a palavra de Deus não nos deixa enganados. Se vocês não perdoarem os pecados dos seus irmãos, o Senhor também não perdoará os seus pecados. É uma lei de reciprocidade. Então, que o rugido do leão fale aos nossos corações nessa manhã, que ele traga uma nova consciência para nós em relação ao que nós devemos buscar para viver uma vida cristã autêntica, verdadeira, que nos leve a valorizar a dignidade que Deus colocou em cada ser humano, que nos leve a uma atitude de quebrantamento para que os sentimentos maus e perversos do nosso coração sejam transformados em impulsos de misericórdia, de compaixão e de graça na vida de quem quer que seja. Amém? Curva a sua cabeça, vamos orar. Nosso Deus e Pai,
Bendito seja o teu nome pela tua palavra. Mais uma vez nos desafia a buscar, Senhor, uma atitude compatível com aquilo que ela nos ensina. Senhor, somos o teu povo, a tua igreja. E estamos bem esclarecidos nesta manhã em relação ao que a tua palavra tem trazido para nós. Ó Deus, nós precisamos aprender com a tua palavra a sermos éticos, a sermos compassivos, amorosos e misericordiosos, por mais grave que seja a situação que estejamos enfrentando. Não podemos deixar, Senhor, que o nosso coração se encha de ódio, de rancor, de ressentimentos e mágoas. Pai, quantos relacionamentos foram destruídos por causa disso? Quantas famílias foram divididas? Quantos lares desfeitos? Quantas igrejas rachadas ao meio? Porque nós não vigiamos, Senhor. Não temos medida para atitudes retaliatórias contra o nosso próximo. E as nossas atitudes, muitas vezes, Senhor, na maioria das vezes, extrapola a medida estabelecida por Ti. Porque não nos basta apenas nos afastarmos daquele que nos faz o mal, precisamos também procurar o revide, procurar a vingança e pagar o mal com o mal para que o nosso coração mau e perverso se sinta satisfeito. Ó Senhor, nós não queremos viver com esse coração, Pai. Tira ele de nós. Tira o coração de pedra, Senhor. Coloque em seu lugar um coração sensível à tua voz, à presença do teu Espírito. Meu Deus, isso não pode ser feito apenas pela nossa boa vontade. Nós precisamos nascer de novo, Senhor. A velha natureza precisa ser pregada na cruz do Calvário para que uma forma de vida nova possa emergir. E a partir daí, então, nós possamos viver, ó Pai, com base na graça, na misericórdia, na compaixão, no amor que flui de Ti para toda a criação, especialmente aqueles que são Teus. Ó Pai, mas também reconhecemos, ó Deus, que como igreja do Senhor, muitas vezes esse nosso comportamento, Pai, atenta contra a dignidade do Teu nome. Faz com que as pessoas lá fora falem mal de Ti, falem mal da Tua igreja, falem mal de Cristo. Profanem a santidade do nome do Senhor que está sobre nós. Ó Senhor, tem misericórdia de nós. Perdoa-nos, Senhor, quando nós permitimos que esse tipo de situação aconteça. E ao invés de o Teu nome ser glorificado através do nosso bom testemunho, ele acaba sendo desonrado por causa da nossa insensatez, da tolice das nossas atitudes e escolhas. Então, Senhor, que o leão venha rugir em nosso interior nesta manhã, e que o Seu rugido nos abale a ponto de promover mudanças significativas em nossas vidas. Nós Te pedimos, ó Deus, a fim de que nós não sejamos também alvos do juízo final, que nós não estejamos, Senhor, juntos às nações, que colherão, ó Deus, a ruína e a destruição, como paga por suas obras más. Nós pedimos a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém.